Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero conversar com vocês, ter uma conversa sobre um assunto assim. Eu sempre gostei muito desse assunto, mas eu sei que é um assunto difícil, né, para muitas pessoas, né, que é vulnerabilidade. Então, bem-vindos ao nosso Papo Vulnerável. Gente, assim, eu não sei se é a maior parte das pessoas ou se isso é só uma impressão minha mesmo, mas eu vejo que talvez a maior parte das pessoas tenha essa questão aí com a vulnerabilidade. E é óbvio, não, e é óbvio, é, é totalmente plausível, né? Num mundo onde as pessoas ferem umas às outras, né? As pessoas até que são amigas, que são próximas, fazem o mal ali intencionalmente para o outro. É difícil você conseguir estabelecer uma relação de confiança que você possa realmente ser vulnerável. Um espaço para ser vulnerável tem sido cada vez mais difícil. Mas eu quero falar especialmente em se tratar da igreja. A palavra diz, assim, algumas palavras sobre vulnerabilidade. A palavra, ela tem alguns versículos que eu vou aqui falar para vocês a respeito da unidade. Né? Eu tô aprendendo, esse vídeo ele tem total inspiração no pastor de jovens lá da igreja, né? Ele é o nosso pastor, que é o pastor Murilo, ele é uma bênção. E, assim, como nosso pastor de jovens, ele tá ali, né, com a gente, bem próximo e tudo mais. E nas aulas da EBD ele mencionou o assunto unidade. E eu gostei muito da maneira como ele abordou, né? E isso ficou ali latente na minha mente, no meu coração. Esse vídeo eu não vou falar em si só sobre a unidade, mas eu citei como um papo vulnerável para realmente trazer essa questão do quanto eu e você, do quanto cada um de maneira individual precisa aprender a ser mais vulnerável, né? Com as pessoas certas, tá, gente? É óbvio. Mas, e de como essa vulnerabilidade tá na palavra, né? Primeiro, a respeito de unidade, em Romanos 15, versículos 5 e 6 diz: O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro versículo em Efésios 4, 3 diz: Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em outro versículo, lá em Hebreus 10, 25, diz: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E olha só esse último versículo: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas, porém, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Olha que interessante. O Senhor ele não quer que nós simplesmente façamos, até vou usar uma analogia do pastor Murilo também, peço licença aqui, mas foi uma analogia perfeita. A igreja não pode ser igual um metrô, cheio de pessoas que se veem ali constantemente, né? Você encontra pessoas que vão ali no mesmo horário, que vão a semana toda, mas não se conhecem e não se falam. Então é só uma reunião de um monte de gente que não se conhece de verdade, que não encoraja um ao outro, porque vamos combinar que assim, para você encorajar alguém, você precisa ter um pouco de noção do que ela tá passando. Eu vou te encorajar do quê? Ah, tá, Bia, mas eu posso falar, poxa, força, Deus é contigo e tudo mais. Só que assim, para que eu possa verdadeiramente encorajar o meu irmão, orar pelo meu irmão, pelo que ele está necessitando, eu preciso ter relacionamento. Assim, não tem um outro caminho sem ter relacionamento. Jesus, ele teve relacionamento com todos, com todos, com todos. Até o que com os fariseus lá, eles não concordavam e, né, falavam aquilo sobre Jesus, mas ele teve,
né, com os cobradores de impostos, com as mulheres que eram vistas como impuras. Ele teve esse contato e ele fez questão de demonstrar que isso é fundamental. Não existe igreja sem relacionamento. Não existe edificação um com o outro sem relacionamento. E assim, para que isso possa realmente ser uma verdade nas nossas vidas, a gente precisa parar de pensar que, não, mas o Senhor, eu estou aqui me guardando, me resguardando do que eu estou enfrentando. Não, você está deixando de viver uma ordenança. Nós, quando fazemos isso, a gente age contra a palavra de Deus, porque a gente age contra a unidade. É o mesmo que eu dizer que tá tudo bem, basta eu só encontrar o meu irmão ali na igreja. Isso aí tá tudo certo, eu tenho um relacionamento, eu estou vivendo o que é ser igreja, mas na verdade não é. Na verdade não é, né? Tem que ser um local onde não só você possa estender a mão para o teu irmão, como você também possa ser acolhido, né, e ajudado quando você necessitar, né? E isso só acontece quando o outro, né, pode saber um pouco de você, quando há conversa, quando há relacionamento. E eu não estou falando sobre você abrir cada detalhe da sua vida para todas as pessoas, até mesmo dentro das igrejas, pessoas com má intenção, de má índole, pessoas que são ali, bem, a palavra ela diz que vai haver o joio e o trigo. Então o joio ele vai estar ali, né? Mas não é sobre isso, é sobre você realmente entender que isso é uma ordenança, né? Que é o que diz em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido, ou talvez você mesmo pense isso, que assim, mas eu não confio em fulano, em ciclano, eu não confio em ninguém para poder contar as minhas fraquezas. E aí entra a questão da vulnerabilidade. Eu tenho certeza que uma boa parte, não sei se todos, mas uma boa parte das pessoas que têm mais dificuldade com a questão de unidade, de se abrir, de vulnerável, né, de ser vulnerável, elas agem assim, pelo menos em boa parte das vezes, com o Senhor também. Eu acho que a melhor forma da gente aprender, começar aprendendo a respeito da vulnerabilidade, é quando a gente vive dessa forma com o Senhor. Porque é muito fácil hoje você viver como um cristão que vive completamente distante do Senhor, sabe? Que você não fala como você se sente, você... Deus, mas eu oro ali. Você vive aquela religião, você vive aquela religiosidade ali. Orar, o tempo que tem que orar, o tempo que vai ler a Bíblia. Mas quando você precisa, quando você tá com o teu coração entristecido, ou seja, a forma como for, se o coração estiver diferente, você vai até em oração com o Senhor, pro Senhor como? Porque assim, é normal dizer, não, mas eu não sei como orar, porque eu não tenho palavras. Irmãos, não é sobre as palavras que nós temos, não é sobre o quão melhor, não é sobre o quanto a nossa oratória vai ser boa e perfeita na nossa oração. Nós precisamos chegar com um verdadeiro estado do nosso coração. Nós não podemos tentar mentir para o Senhor. E nesse momento você pode dizer, mas Deus, Ele é meu Criador. Então Ele sabe aquilo que eu penso, Ele sabe o que eu quero. Sim, mas Ele precisa que você fale. Ele precisa que você expresse aquilo. Ele precisa que você chegue até Ele e fale do que você necessita. O Senhor, Ele precisa que você vá até Ele com sinceridade, com confiança. Cheguemos-nos, pois, com confiança no Senhor, com confiança ao trono da graça. E se eu tento mascarar os meus sentimentos reais, isso não é me chegar com confiança, isso é chegar com desconfiança, é exatamente o oposto, né? Então é chegar para o Senhor com desconfiança, com medo, com receio. E, gente, a gente pode ter receio com qualquer pessoa antes de conhecer, mas com o Senhor a gente não precisa desse receio, a gente não precisa disso. E muitas vezes eu sinto também que eu me incluo nisso também, gente, que nós temos aquele medo de estar na fraqueza, sabe? Assim, medo de parecer fraco, medo de ser fraco. Mas nós nos esquecemos que nós já somos fracos. Forte é o Senhor, o poder vem dele, mas eu já sou fraca, né? Eu sou pequena, eu sou incapaz, mas o Senhor não é.
E através dessa unidade, que ela começa a unidade minha com o Espírito, eu vou aprender a estabelecer a unidade com as pessoas. O relacionamento vertical, ele vai ser... vai ter o resultado do relacionamento vertical vai ser o relacionamento horizontal, que é o quê? Relacionamento vertical, nós com o Senhor, e vertical, eu e o meu irmão. Então, dependendo da maneira como eu estou alinhada, ou seja, que o relacionamento vertical está acontecendo, o relacionamento horizontal ele vai acontecer. Porque se eu me chego com confiança ao trono da graça, se eu chego ao Senhor para poder falar de fato a situação que está no meu coração, eu vou entender que eu também posso fazer isso. Claro, uma pessoa de confiança de que eu preciso também fazer isso. Como diz na palavra, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. É para cura. Você entende isso? Que não é só para você ouvir e ter uma palavra de conforto, que já é ótimo. É para serem curados. E agora um outro ponto que eu sempre falo sobre isso, falando sobre o pecado. Se eu tô dentro de um local, de um ambiente em que, assim, ninguém demonstra fraqueza, eu não tô falando sobre você viver demonstrando uma fraqueza, mas assim, eu tenho um relacionamento ali. E ninguém nunca demonstrou fraqueza. Ninguém passa por nada. Ninguém passa por nenhuma dificuldade com o pecado. Como que eu vou me sentir com isso? Eu não estou falando sobre você não viver uma vida feliz, plenamente feliz, ou você não... Enfim, não é sobre isso. Eu tô falando sobre um relacionamento. Quando há relacionamento entre pessoas, é natural que você possa ver uma fraqueza, a fraqueza de um irmão que tem uma fraqueza com uma coisa, um outro irmão que tem fraqueza de uma outra forma, um irmão que está enfrentando uma dificuldade, um pecado X, Y. E quando se tem essa ideia totalmente distante, se torna difícil quando porque a pessoa ela sente, nossa, só eu tô pecando, só eu tô fora, só eu tô longe de Deus, só eu tô longe do Senhor, só eu não consigo falar com Ele. Então, quando nós realmente abrimos a margem para que haja relacionamento entre eu e o meu irmão, ele precisa se sentir confortável de falar comigo um problema, uma dificuldade que ele está enfrentando, ou se não comigo, com uma outra pessoa. Né? Falar a dificuldade que ele está vivendo, para que possa ser curado. Não é à toa que a palavra diz para confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Através disso é desligado ali na terra tudo aquilo, sabe, que ocasionou e que levou aquele pecado e que ainda permanecia ali, te levando àquele erro. Então, assim, você também é orientado, né, exortado, né, em amor. Então, aquilo que você não deve fazer mais, a maneira como você deve se corrigir, né? E sempre, sabe, quando mesma lógica de quando você entrou de dieta e você fala, olha só, fulano, não deixa eu comer isso. É mais fácil pra gente, embora a gente deteste quando é na dieta e a pessoa nos repreende, mas é muito melhor, é muito mais fácil quando você começa um processo para melhorar ou mudar algo, que tem alguém com você. Porque essa pessoa ela vai estar lá para, e aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Olha, bora lá, força. É aquilo do outro versículo. Encorajem uns aos outros, né? Encorajam-se uns aos outros nesse tempo. Encorajam uns aos outros. Então é aquilo, como eu vou encorajar o meu irmão? Eu não sei o que ele está passando. Ele também não sabe o que eu estou passando. E ele pensa que eu sou santo. Eu penso que ele é santo. Está tudo bem, passou. O relacionamento em unidade, a unidade que Cristo ele chamou, nos convidou como igreja dele, é um relacionamento real, é um relacionamento em que se verão as fraquezas, em que se verão as dificuldades, e que isso não vai me tornar mais fraco, mas que o poder de Deus vai superabundar sobre essas fraquezas. E aí eu levo ao versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10, né, os versos de 9 e 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu sinto que o problema é que a gente quer sempre parecer forte, perfeito, sem mácula, para todo mundo. Vamos falar sério, né, gente? Quem é que gosta de demonstrar ali o quão é falho, o quão é fraco, o quão é pequeno?
Mas a palavra ela é tão maravilhosa que ela realmente nos leva. É aquilo, né? É uma coisa que no mundo é outra completamente ao contrário na palavra de Deus. Então, de me gloriar na minha fraqueza, de entender que quando estou fraco aqui sou forte, porque aí eu entendo que eu não estou ali me amparando na minha força, sabe? Eu não estou me amparando ali em tudo que eu posso fazer. É você chegar num estado em que você não tem como fazer nada, em que você se sente completamente impotente, fraco, pequeno, pecador. E aí você vê as coisas acontecendo, porque é o poder dele sobre você. É aí e é só aí que você entende. Quando você se abre para que esse relacionamento aconteça com o Espírito Santo e também um com o outro, viver essa vulnerabilidade que você aprende a entender que realmente eu não sou nada. Eu não sou nada, que se não fosse por ele eu não seria levantado mais um dia. E glória a Deus pelas minhas fraquezas, porque elas me fazem ver ainda mais o poder de Deus na minha vida. E isso é maravilhoso. Porque o ser humano ele tem a tendência do egoísmo, nós temos uma natureza caída. Então a nossa tendência vai ser sempre achar um mérito próprio, sabe? Ah, não, olha, mas isso aqui tá desse jeito, mas foi também porque, poxa, eu usei minha mente assim, ou então eu fiz isso, ou então eu fiz aquilo, ou então eu, tomei o remédio. E a gente esquece que quem permite que o remédio funcione, permite que aquilo outro funcione, é o Senhor. É o Senhor. Porque Ele é o dono de todas as coisas e dele, por Ele são todas as coisas, assim como a nossa vida em louvor e adoração a Ele. Então Ele nos chama para essa unidade. Então essa unidade que o Senhor fala não é só ir ao culto, né? Igual eu falo ali, ir ao culto como é costume de alguns, mas é encorajar uns aos outros, é estar presente ali, é ter relacionamento. Então que não sejamos meros metrôs lotados, trem lotado, um BRT lotado, mas que realmente nós possamos ali fazer a diferença, nós possamos encorajar e fortalecer o nosso irmão, sermos fortalecidos também, deixar de lado esse orgulho, maldito orgulho, que o ser humano tem de sempre não querer sair por baixo em nada, sempre, tipo, se sobressair em tudo, sabe? Quando a gente aprende a viver a humildade que o Senhor nos ensina, aliás, tem um livro aqui muito bom para isso, vou até mostrar para vocês. Quando a gente aprende a viver essa unidade, as coisas mudam na nossa vida. E, gente, eu não ia nem indicar, mas eu tava falando disso e o livro tá aqui, gente. Você andaria a Bíblia na minha frente. Falei, cara, eu preciso falar desse livro, porque ele é muito bom. Na verdade, ele é um livreto, gente. Olha só o tamanho dele. Menor que meu mindinho. Ele é muito pequenininho, tá? Muito pequenininho. Ele, assim, é muito fácil de ler, muito tranquilo de ler. Chama Ego Transformado. E, gente, ele é maravilhoso. A humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria, do Timothy Keller. Eu recomendo muito você ler, gente. Recomendo muito. Ele também, gente, olha só, tão pequenininho. E, assim, e vale a pena pra gente poder chegar nesse lugar, né, assim. Porque não deixa de ser um orgulho quando a gente não aceita ficar por baixo, a gente não aceita, eu não posso estar fraco. Não, eu sou um ser humano, falho, eu sou fraco, mas é o Senhor, por causa do Senhor, que eu consigo avançar e que eu posso avançar. Então, que nós possamos realmente ter esse ego transformado. Olha só, começamos com vulnerabilidade, terminamos em ego, mas tudo isso tem a ver com vulnerabilidade. Então, ouse ser mais vulnerável. Né? Isso não te torna mais fraco, isso não te torna menor. Isso te faz muito pelo contrário, agir como Jesus, que esteve ali presente, né? Que esteve nesse momento, quando estava próximo, né, da morte, quando Jesus estava próximo de enfrentar o Calvário, que ele chamou os discípulos para orarem com ele. E ele caminhou com homens ali em todo momento. Nós precisamos de pessoas. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. E essa também analogia do relacionamento vertical e horizontal é perfeita para a gente poder analisar como nós estamos sendo vulneráveis com Deus para então sermos vulneráveis com as pessoas, né? Uma pessoa que aprendeu a ter um relacionamento verdadeiro, vulnerável, aberto, sincero com o Senhor, ela é tratada de fato do que acontece com ela e ela também entende que ela pode ir até pessoas para que aconteça assim como nesse versículo, de você confessar e ser curado, ser tratado ali através de um relacionamento, né? Então, se você está num ambiente que isso não acontece com tanta facilidade, pelo menos, eu quero te encorajar a começar isso, sabe?
ore, peça ao Senhor, Senhor, me direciona, me dá ali um norte. Como eu posso agir de uma maneira mais vulnerável, né? Que possa, de repente, ajudar alguém que está passando por alguma coisa, se sentir mais à vontade de conversar sobre isso, de confessar até um pecado. Senhor, vá mudando meu coração, me torna mais humilde, né? Para que eu não vá, assim com pressa, julgar o meu irmão, julgar no intuito de condená-lo, né? Não é para condenação, mas a palavra diz que a gente precisa julgar de acordo com a reta justiça, não com o que é certo para mim ou não, mas de acordo com a reta justiça, para que eu possa orientar, para que eu possa estar presente para o meu irmão, né? E para que eu possa realmente não mais ficar guardando essas coisas aqui no meu interior, mas realmente viver isso. Então você torna as coisas mais leves. A vulnerabilidade, ela traz essa leveza. Eu vejo como algo que traz uma leveza pra gente, que nos livra, sabe? A gente está tirando um peso que não é nosso, que não precisa ficar ali dolorido, né? Se você está com uma caneta que está te machucando no bolso, tira ela do seu bolso, simples assim, você não precisa ficar lamentando porque ela está lá, você precisa só tirá-la. Então, que o nosso pensamento mude, que nós tenhamos um coração mais humilde, um coração realmente mais desapegado a essa coisa de parecer forte demais, de parecer certo ou cristão demais, né? Os verdadeiros cristãos nunca foram aqueles que se importaram em ser crente demais, eles eram pessoas com um relacionamento simples, sincero, vulnerável com Deus e, consequentemente, com aqueles à volta deles, né? Espero que tenha sido de ajuda para você de alguma forma, né? Que você seja encorajado. Se você já é assim, permaneça, né? Peça direção ao Senhor para você sempre se manter em equilíbrio, né? Para você sempre manter ali equilibrado naquilo. Não pender para um lado nem para o outro, mas sempre ali viver com equilíbrio e agindo com vulnerabilidade, com o Senhor, né? E então com todos os seus irmãos. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima!